Fala aí galera, aqui é o Uncle Sam Sport Clube e hoje temos um convidado especial, nosso amigo Juninho. Como é que você tá? Bem-vindo. Hoje a gente vai trocar ideia aqui sobre a NBA. Temos um fã do Stephen Curry, do Iman Shumpert e o único torcedor do Utah Jazz que eu conheço. Você conhece algum? Só ele. Só o Juninho, né? Também sou eu. Então bora lá acompanhar os destaques que a gente separou nessa semana da NBA. É isso aí. A gente vai começar falando do Boston Celtics, que está em primeiro na Conferência Leste, com um recorde de 21-4. Tá jogando muito, né? Tá jogando muito, né? Tá com 3 vitórias seguidas nesse momento e ganhou 8 jogos dos últimos 10. Tá voando o time, né? O time do Boston, todo time joga diferente do Cleveland. Torcedor muito pouco do LeBron. Só que o Cleveland agora tá só com ele. Dwayne Wade cismou de jogar na reserva. E o LeBron agora sem o Isaiah Thomas ainda tem que levar o time. E no Celtics a gente vê o Kyrie Irving liderando o time, né? Tá com a média de 23,5 pontos por jogo. Mas o impressionante é que a gente tem 5 jogadores acima dos 10 pontos por jogo lá em Boston. Quase que eu falei Cleveland. E ainda tem 2 jogadores ali na faixa dos 9 pontos. Então você tem 7 caras pontuando bem, a pontuação está bem equilibrada. Um destaque para os 2 moleques, o Jaylen Brown e o Jason Tatum, que estão voando, caramba. Que diferença que faz ter treinador, que a gente sempre fala isso, né? Cara. Mas o desenvolvimento do jogador é outra história quando tem um treinador. Lá em Boston tá virando e tem potencial para ser o que é San Antonio hoje. Sem muitas estrelas, faz um time completamente competitivo que vai bater de igual para igual com as panelinhas. Exatamente, não precisa ficar pegando o pick 1 do draft, né? 76ers. A principal diferença do Boston para os outros times, principalmente Cleveland de novo, é o treinador. O Brad Stevens já chegou do basquete universitário, pegou aquele Boston que estava saindo todo mundo, saiu Kevin Garnett, saiu Paul Pierce, saiu Rajon Rondo, conseguiu liderar o time. Fez uma ótima campanha ano passado com um time que quase ninguém acreditava. Isaiah Thomas virou o capeta e liderou aquele time. Agora com o Kyrie Irving, principalmente com o Jason Tatum. Jason Tatum que quase foi pro Cleveland na troca, só que deram negativo, o Boston deu negativo pro Cleveland. E o Jaylen Brown que também tá jogando muito. Sim, e tem Marcus Smart, Rozier vindo do banco. Até aquele australiano malucaço lá, o Aaron Baines. Pô, até ele tá jogando, viu? Cleveland. Boston, vocês estão de parabéns. E agora vamos falar dos modinhas da Conferência Leste. Isso mesmo, a gente vai falar do Cleveland Cavaliers. Time dessas 2 pessoas, dessas 2 personalidades que estão aqui do meu lado. Eu gosto do LeBron, não do Kevin. Calma. Você é Miami, você é Utah, mas estão sempre com a camisa do LeBron. Eu não entendo isso, Bom, o Cleveland Cavaliers vem muito bem, obrigado. Tá igual um trem desgovernado, ladeira abaixo, sem freio, sai da frente, né? 12 vitórias seguidas. Quem diria? O time que perdia para um catadão de pelada do bairro, né? Perdia para Hawks, Brooklyn, acho que perdeu um dia pro time da nossa pelada lá, né? Foi. Eles foram lá, você tava também? Tava, sim, eu fiz só 81 pontos. Foi fácil. Bom, mas nessas 12 vitórias seguidas aí do Cleveland, é um feito bacana, não sei o quê, mas não pegou nenhum grande time. O time melhorzinho que eles pegaram ali foi o Detroit Pistons, foi o Charlotte Hornets que estava querendo crescer, Philadelphia 76ers, que não é um bom time, é um time promissor, mas ainda não faz partidas consistentes dentro da mesma partida, sabe? É um time que oscila demais até no próprio jogo. Porém, dentro da Conferência Leste... não, se a gente fizer o nosso time aqui na Conferência Leste, a gente pega o playoff. Mas esse ano tá mais equilibrado, tá? Sim, tá mais equilibrado, mas você vê que o sarrafo... Pois é, cara, é porque agora a gente tem ou Panela, que é aquele time que vai fazer 21 vitórias e 3 derrotas, ou é o time que tá lá com 13-11, com 14-10. Então ainda tem um salto gigante entre Cleveland, Boston, Golden State, Houston, San Antonio, e o resto tá mais embolado porque os caras perderam suas estrelas, o jogo tá cada vez mais diferente. Eu até li uma estatística esses dias aí, eu fiquei impressionado, cara. Porque eu reclamava,
sempre reclamei isso. O basquete hoje em dia, encostou é falta. Muito feio esse basquete hoje. Né? Só que nessa temporada, os árbitros estão marcando 27% a menos as faltas em relação à temporada passada. Isso é bom. É uma melhora, porque você tem mais contato. Sim. Se bem que pode ser um reflexo de um jogo sem contato. Pode ser reflexo, todo mundo tá tirando a mão, porque senão vai ser falta. Aí você vê partida que termina 150 a 132, você fala, uau, foi pra prorrogação e ficou meia hora na prorrogação. Não, esse jogo terminou, já foi pro garbage time no terceiro período. Tá rolando isso. E você vê, é nego com nojinho, sem contato, e quando tem um contato o juiz não marca, né? Mas voltando ao Cleveland, o time tá rendendo bem, o LeBron tá jogando demais, né? O LeBron é até o líder de todas as estatísticas, menos o rebote, né? Ele tá com 28 pontos de média, 8.5 assistências, 1.3 roubos, 1.1 tocos, só perde no rebote porque o Kevin Love tem 10 rebotes por jogo, que também 19 pontos, rendendo bem. Finalmente Kevin Love jogando bem. Finalmente. Resolveu jogar nesse time do Cleveland. Um cara que sempre foi cobrado, né? Sempre. Só que o Kevin Love mudou o seu jogo nessa temporada. Que agora o Cleveland é mais um time do small ball. Deve ser o treinador LeBron que mandou ele mudar. Sim, porque o treinador Lu só sabe tomar crossover violento na cara, né? Só. Mas agora uma notícia boa. Derrick Rose foi conversar com o general manager do Cleveland, que ele cogitou a volta à NBA. Agora tá pra voltar o time do Cleveland, tudo certo. E, mais uma vez, esperar a lesão passar. Que foi uma lesão muito, muito boba, que foi uma torção no tornozelo, numa jogada que ele foi fazer uma bandeja, caiu de mau jeito, e como é o Derrick Rose, ele machucou, coitado. É de vidro, coitado. É de vidro. E ele só vai voltar a ser um jogador decente quando ele resolver cortar aquele cabelo dele. Por favor, Derrick Rose. Por favor, volte. Só pode ser o cabelo. Volte a ser aquele jogador de 2011. Mas cara, porque o centro de gravidade dele ficou mudado, sabe? A cabeça pesa, né? Que vai fazer. Aí dá uma torção ali, tornozelo, joelho. Aí ele cai torto porque o corpo dele não aguenta o peso do cabelo, né? É verdade. Bom, além dessas lesões do Derrick Rose, outra coisa ruim pro Cavs foi a expulsão do LeBron. Primeira vez nessa carreira grande dele aí, o que? Uns 13 anos, né? Na NBA. Primeira vez no jogo contra o Miami, ele sofreu uma falta, só que o juiz não deu. Ou talvez ele não sofreu uma falta e achou que sofreu, o juiz não deu. Ele deu uma forçada violenta porque ele queria infiltrar, sair pra enterrada, o cara meio que entrou na frente, ele foi forçado a dar um fadeaway. Ele dá um fadeaway, a bola sai toda errada da mão dele. Há um contato ali do defensor de Miami, mas assim, pontinha da unha naquela pulseirinha que ele usa. Tipo isso. E ele saiu como se tivesse levado um soco lá, né? O árbitro até falou que ele deu um soco no ar, boa. Isso aí, eu confesso que eu vi um replay rápido assim, não vi isso acontecer, também depois não fiquei procurando pra ver se dava pra ver ele fazendo isso e tal, não. Mas a gente não sabe o que ele falou, né? Enfim, foi expulso e é isso aí. Por questão de reclamar, o LeBron toda jogada que ele não faz a cesta. Até quando ele faz a cesta, ele reclama. Todas as jogadas ele reclama. Se for por isso, já ia ter sido expulso desde o primeiro jogo da carreira. Uma coisa interessante do Cleveland Cavaliers é que eles ressuscitaram José Calderon. Quem diria? Uau! Ele tá lembrando o Calderon que jogou lá muito tempo atrás em Toronto. Muito tempo. Nossa senhora, tem uns 10 anos aquilo. E tá tendo médias legais, começou os últimos jogos, porque quando o Derrick Rose machucou, a ideia do Tyronn Lue, sei lá, se ele que manda, era o LeBron armador. Não deu certo. Até o LeBron melhorou seus números, mas o time não jogava. O resto do time não conseguiu. Parecia o time lá do Will Smith, né? Passa a bola pro Will. Peguei o rebote, tô ali. Passa a bola pro Will. Só dá certo na TV, né? Exatamente. E agora vamos falar da Conferência Oeste, que tem como líder Houston Rockets. Uau! Na frente do Golden State Warriors, modinha. O Houston tá com um recorde de 18-4, com 7 vitórias seguidas, sendo que ganhou 9 jogos dos últimos 10. Ó, o que acontece lá em Houston? É a barba do capeta, meu filho. James Harden, você é ridículo, você joga demais.
anda demais, né? Também, é. Só um pouquinho. Porque ele é o step dele lá de 4 passos, 5 passos, lá Manu Ginóbili. Parece uma valsa aquele Eurostep, né? Parece. Meu Deus do céu. E tem a regra nova da NBA, vocês ficaram sabendo aí, né? Qual que é? Toda vez que você for fazer um step back, que você joga o corpo pra frente, fita o adversário, dá um passinho pra trás pra arremessar, se você gritar James Harden no ato do step back, você pode dar mais 3 passos pra trás com essa patiana. Ah, bom. Foi feita essa regra por causa do James Harden. A regra de James Harden. Isso. Sim. É legal isso. Legal. Tirando essa parte da zoação, porque o James Harden realmente anda demais. Ele tá jogando muito, né? O cara tá voando. Aquela barba dele deve ter pozinho mágico que fala assim: ah, vou jogar. Hoje, prepara. Hoje eu vou botar a barba de molho e sentar o pau. O Harden tá com média de 31,7 pontos. Cestinha da NBA. Cestinha da NBA, 9,7 assistências. Não é só um fominho. Ele passa a bola de vez em quando. E o Chris Paul, hein? Chris Paul. Falar do melhor armador da NBA. Armador raiz. Aquele armador que passa a bola, não chuta de 3 igual um maluco. Lonzo Ball. Bom, essa temporada ele machucou, tava machucado no começo da temporada. Agora tem 6 jogos que ele tá jogando. E tá sendo o Chris Paul. Pra começar, ele tá com quase 10 assistências de média, 9,8, além de 2,4 pontos. O cara joga muito. Ele trouxe consigo pra Houston aquele desastre natural, igual a vez que ele foi draftado também, que ele levou o furacão Katrina pra New Orleans. O cara que zica, hein? Meu Deus. Ele atrai zicas, né? Mas tá jogando bem. Você mesmo, tô falando contigo. Você que falou que o James Harden e o Chris Paul não poderiam jogar juntos, fica aqui o meu mais singelo chupa. Você não sabe de nada. Porque os dois estão voando juntos. Até porque Houston é o seguinte, a bola fica na nossa mão 5 segundos. Então uma hora é o Chris Paul que vai levar e vai dar assistência, outra hora é o James Harden. E funciona. E quando um não tá na quadra, o outro tá, o ritmo nunca cai. Isso é muito, muito bacana. Quem diria, Mike D'Antoni, poxa, queimei minha língua, viu? Porque no Lakers ele foi um dos piores treinadores da história. Nossa, mãe. Grande Mike D'Antoni, que na última temporada, esses mesmos pessoal aí que falou que ele não ia dar certo com o Chris Paul, falaram que ele não ia dar certo de armador. E aposto que foi esse mesmo pessoal aí que falou que ele não ia dar certo quando ele saiu do Thunder. Não ia conseguir liderar algum time. Olha aí. E a gente já falou aqui dos modinhas da Conferência Leste. É hora de falar dos modinhas da Conferência Oeste. Modinhas esses que estão perdendo alguns dos seus fãs, né? Sim. Golden State Warriors pasmem, apenas o segundo colocado na Conferência Oeste. Muita gente já migrou para Houston, para Boston, alguns para Filadélfia também. A longo prazo, né? Modinha a longo prazo. Sim. O cara já viu, Filadélfia daqui a 2 anos já vou torcer, porque aí na hora de ficar bom... Não, eu já torci. O cara chega e tira uma selfie no ginásio, assim, ó. Isso. Jogo entre Filadélfia e Cleveland. Estamos aqui vendo, eu torcer pro Filadélfia desde que eles jogaram. O cara é ser visionário, né? Visionário. É um fundo de investimento dos modinhas, cara. Isso. É impressionante isso. Olha, o Golden State Warriors é apenas o segundo lugar na Conferência Oeste. Tá com 19 vitórias, 6 derrotas. Uma sequência de 4 vitórias seguidas. Vitórias suadas, vitórias em prorrogação, vitórias virando no final do jogo. Nos últimos 10 jogos, 8 vitórias e 2 derrotas. Uma dessas vitórias suadas, em prorrogação, foi contra o todo-poderoso maior de todo Los Angeles Lakers. E, ultimamente, a única coisa que presta lá é a camisa e as camisas aposentadas, a estátua do Shaq que tem ali na entrada, do Magic Johnson, porque o time é uma draga, né? O Lonzo é fantástico, o melhor armador da história da NBA. O melhor do Lonzo é o Lavar. É o melhor dele. Dizem que ele só perde em uma estatística lá na família dele, né? Que é em roubo. Que é o Liangelo tá liderando. Verdade. Mas, né? Por que eu falei que esse time do Golden State sofreu pra ganhar do Lakers? Porque esse jogo foi pra prorrogação e o Golden State não ganhou. O Lakers que perdeu. Que é a coisa mais natural que acontece lá hoje em dia. Eles falam assim, não estamos ganhando. Não, chega. E perde o jogo. Tá tipo o Browns. Né? É o Lakers hoje. Tá difícil aceitar isso, né? E o nosso amigo Kevin Durant? O que tá acontecendo com ele? Kevin Durant tá caindo muito de rendimento.
principalmente da última temporada pra cá. Da última temporada ele falou que o LeBron passou o reinado pra ele, só que todo mundo sabe que é mentira. Reinado de quê? De reclamar, né? Para, o LeBron só vai passar o reinado dele quando ele aposentar. E olha lá. E mesmo assim não vai pro Kevin Durant. Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Também acho. Que homem. É o mesmo estilo. Que homem. Mas então, Kevin Durant, um cara era tranquilo lá no Oklahoma. Ele veio pra Golden State. Os fãs começaram a falar na cabeça dele um tanto. O cara pirou. São 3 expulsões em 18 jogos nessa temporada. A última delas contra o New Orleans Pelicans. Contra o New Orleans Pelicans, que ele foi reclamar com o DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, coitado. Ele é um santo. Ele nunca é expulso. Nunca expulso. Lá em Sacramento, o cara era um anjo, né? Exemplo de pessoa. Ganhou o Nobel da Paz, né? Ele é tipo o Metal World Peace 2.0, né? Isso, exatamente. E teve também contra o Orlando Magic, que ele, numa jogada anterior, ele foi com a bandeja, o juiz não marcou a falta. E na outra ele fez a cesta e mandou um "eu te amo" pro juiz. Mandou um "eu te amo" pro juiz e o juiz já mandou ele pra fora. Já. Se a gente fosse traduzir o que ele falou, ia ficar mais ou menos assim. Nesse nível, né? É complicado, né? E esse time aí do Golden State tá todo bem instável, né? Porque aí tem essas do Durant aí tem o Shawn Livingston. No jogo contra Miami. Lembra que o LeBron deu treta com a Miami, tá bom pra expulsar os outros, né? Nem que seja nisso, né? Pelo menos isso, alguma alegria tem que dar pra gente. Pô, você vê a treta, legal, fiquei feliz. Shawn Livingston, numa situação até parecida com a do LeBron ali, reclamando com o juiz que sofreu a falta, não sofreu, ele deve ter falado uma bobeira ali pro árbitro. Só que deve ter sido pesado. Sim, ele chamou o juiz de bobão. Foi... O juiz é fã do Philip Rivers. Pois é. Rapaz, o árbitro foi encarar. Nunca vi isso na vida. Onde já se viu o árbitro querer encarar o jogador, cara. Eles quase deram uma encarada de UFC, mano. Rolou aquele cabeça na cabeça ali, ó. Aí o Dana White no fundo, né, tiraram a foto e tal. Que isso? O árbitro encarar o jogador, essa é nova pra mim, tá? Olha, eu tô adorando, porque vocês sabem, né? Nos nossos destaques da NFL, a gente sempre põe uma briga. Agora no da NBA também tem. Pois é, sensacional, né? Mas... Aí acabou que o Shawn Livingston foi expulso, né, da partida, né? E tá fora de um jogo. Isso. E o árbitro tá fora uma semana da rotação da NBA, né? Então os dois aí foram disciplinados. E... já não bastasse isso, o Golden State está só com 4 jogadores acima dos 10 pontos, o que é uma coisa meio não característica deles, se você for ver as temporadas anteriores. Assusta um pouco porque o Golden State, quando surgiu, não era só o time de uma estrela. Sim. Era o coletivo, era o banco, era aquela rotação o tempo inteiro. Jogadores descansados o tempo inteiro na quadra, rendendo muito. O banco principalmente, né? Sim. E agora o banco não tá fazendo quase nada. Iguodala tá mal, Shawn Livingston tá mal, Nick Young tá até bem, porque ele é um merda. Já veio o Magui. Até titulares, né? Os Asa Pachulia, a única função dele ali é esperar os playoffs chegar pra quebrar o Kawhi Leonard de novo. O contrato dele acho que tá explícito isso. Você vai bater no Kawhi Leonard. Exatamente. É basicamente isso. Aí tem o Curry de cestinha ali com 26 pontos, o Durant com 24 e o Green tá lá com 10 pontos. Então, Klay Thompson tem ali uns 20, né? Pois é, então quer dizer, você tem 3 ali na faixa do 20, depois um com 10, depois tudo abaixo. Não dá muito certo. Não dá, é depender demais desses jogadores. Sim, um dia que um deles vai mal, aí você já perdeu 20 pontos na sua mente. Várias dessas derrotas que o time teve foi por causa disso. A bola do Curry não caiu, o Durant despirocou e foi expulso, e o Klay Thompson é a torradeira, né? O Klay Thompson é doido de pedra. Uma notícia boa foi que o Stephen Curry fez a bola de número 2000 dele de 3, com menos de 600 jogos na carreira. Tem muita gente falando que ele vai ser o melhor chutador de todos os tempos, que o número de jogos do Ray Allen, por exemplo, foi muito acima do Stephen Curry, só que a NBA, na época do Ray Allen, há uns 5, 6 anos atrás, era a NBA de verdade, nessa palhaçada de small ball que tem hoje. A NBA tinha um pivô. Era garrafão. Pra começar, tinha um pivô, os caras chutavam, por exemplo, o Ray Allen chutava 5, 6 bolas de 3 no máximo, estourando. E matava elas. Pois é.
Pois é. Não, vamos ser saudosistas. Você é o velho paia do momento aqui. Eu, né, fã do Lakers e tal, a gente vive muito de passado, porque o presente do time é um lixo. Me peguei assistindo as finais de 2010 da NBA, Lakers e Boston Celtics. O jogo 6 das finais, ali, se você ainda tem uma dúvida, quem é o melhor chutador de 3 pontos da história da NBA? Assista o jogo 6 das finais de 2010. Porque o Ray Allen, naquele momento ele bate o recorde, ele faz 8 bolas seguidas de 3 pontos. Isso que é ser chutador, um cara clutch. Sim, e não era esse jogo de hoje de saiu correndo, parou na linha de 3 e chutou. Não, a bola vai no Kevin Garnett, faz a cesta, o Ray Allen bate pra dentro. Quando ele fica livre, ele vai lá e chuta e faz os pontos. E acerta. É diferente de hoje, né? Parabéns pro Curry, mas força muito ali, aí algumas caem. O cara é muito bom, ele acerta. Sim, o aproveitamento dele é bom. Nem compara, né? Nem compara. E agora vamos para o terceiro do Oeste, San Antonio Spurs, que vai muito bem também, né? Sim. 18 vitórias, 6 derrotas, 7-3 nos últimos 10 jogos. Greg Popovich fazendo suas magias lá, né? Porque o cara consegue rodar o time, o cara ainda tem o Kawhi machucado, o Tony Parker acabou de voltar. E vai rendendo, né? Vai ganhando jogos. Já teve um jogo louco contra o OKC, não teve? Foi jogo de domingo contra o OKC. O OKC liderando tinha uma vantagem boa. Aí o Greg Popovich deu a louca e resolveu colocar o terrão todo do Spurs. E quase que eles levam. Chegou a virar a partida. O OKC, que numa outra oportunidade entregou a paçoca, liderando de 23 pontos, eles conseguiram perder para o San Antonio. San Antonio sem Kawhi Leonard, vale frisar, sem Kawhi Leonard. Entregaram a paçoca, sendo que foi a vitória com a margem... Maior virada, né, da Sim, carreira do Popovich, 23 pontos de frente. No jogo de domingo, colocaram o terrão e quase viraram o jogo. Acho que foi 3 pontos. 3 pontos de diferença. 3 pontos. E essa partida, o Popovich nem fardado ficaram lá. Lamarcus Aldridge, Rudy Gay, que tá jogando demais, Manu Ginobili e o Tony Parker, recém-reabilitado das lesões. O Kawhi Leonard segue machucado, problema no quadril dele não é nada simples. Mas teve uma notícia que eles ameaçaram ativar ele no último jogo. Sim, só que já estão dando pra trás, né? Pois é. Porque, olha, quadril, gente, se você não recuperar e voltar, esse trem vai te apurrinhar pelo resto da vida. Inclusive é a mesma lesão do Isaiah Thomas. É, exatamente, a mesma lesão do Isaiah Thomas, que tá até hoje, só faz dancinhas lá no banco, né? Senta com os torcedores, né? Sai do banco, senta com os torcedores. Mas ele parece aqueles mascotinhos, né? No futebol tem muito dia de entrar de mão dada com o mascotinho. Raposinho. Isso, ele é o mascotinho. O San Antonio Spurs é um time maravilhoso pelo seguinte: o Kawhi segue fora, né? O Tony Parker tem 4 jogos que ele voltou. E já voltou bem. Voltou distribuindo ele 4 assistências por jogo, jogando uma média de 17 minutos, é até um tempo razoável para bom, para um veterano. Fazendo ali 7 pontos, né, suas 4 assistências, liderando o time, coisa que o time pede do Tony Parker, porque ou é ele ou é o Manu em quadro. Aí você pega Lamarcus Aldridge, ele conversou com o Popovich, falou, eu preciso dar bola mais vezes, eu quero pontuar, é o cestinha da equipe com seus 28 pontos. Rudy Gay, que até outro dia, o que esse cara tá fazendo lá, gente? Depois que ele saiu de Memphis, foi pro Toronto. Exato. O Toronto não rendeu tanto que era para ele ter rendido, chegou lá mais ou menos como um franchise player do Toronto. Em Sacramento não foi nada, né? Não foi nada em Sacramento. E tá lá com seus 12 pontos por jogo, é o segundo cestinha do time. Pau Gasol, inoxidável Pau Gasol, Nunca porque o preço da idade já tá cobrando bem caro o Dirk Nowitzki, mas pro Gasol ainda não chegou não, né? Não, chegou não. O Gasol tá cobrando mais do irmão dele, do Marc Gasol. Também acho, viu? Que o Pau Gasol tá voando 11,2 pontos por jogo, é o armador dentro do garrafão do San Antonio Spurs. Outro destaque, não tá rendendo assim, nossa, tem ponto pra caramba, é o Kyle Anderson. O menino tá jogando demais, gente. Que é isso? Até machucou contra o OKC, né? Acho que foi joelho, tornozelo. Foi joelho. O Kyle Anderson é aquela mágica do Greg Popovich, que tira o cara desconhecido
e faz o que faz. Faz ele ser um baita jogador, né? Manu Ginóbili, Tony Parker. Cara. É a O próprio máquina. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, ninguém dava nada. dava Só nada. um bom defensor, top 3 da NBA hoje. Falando em Gasol, vamos falar agora do irmão caçula, né? O Mark Gasol do Memphis Grizzlies. A vaca atolou no prédio lá em Memphis. Atolou muito. Rapaz, o nosso querido Dave, né? Fizdale. Que nome maldito, viu? Porque a gente tem que falar Fitzpatrick, Fitzgerald, aí vem um Fizdale. Poxa, é difícil. O cara rodou, né? Mandaram ele embora, ele deve estar triste pra caralho. Muito triste, muito triste. Eu também queria estar triste daquele jeito ali. Né? Meu Deus, que mulher. Pois é. E o Memphis começou muito bem, Começou agora bem, né? tá horrível. 13º lugar só porque começou bem, senão tava bem mais embaixo. Tava em último, né? Com certeza. Tava em último, com certeza. E tá com um recorde aí de 8-15, se não me engano. Ganhou uma partida nos últimos 10 jogos. Você vê como é queda total, o paraquedas travou, ele não consegue abrir. O Gasol é o sextinho da equipe, só que tem só 19 pontos. Então é de 19 para baixo. Pois é, nem o Gasol tá salvando, né? Mas a única pessoa que pode salvar esse Memphis é o bicampeão que liderou o Miami Heat juntamente com James Jones, Mario Chalmers. Falou bem. Que amador. Isso faz diferença. Você tinha perguntado, existe algum armador melhor que Chris Paul? Mario Chalmers. É verdade, Mario Chalmers. Já no New Orleans Pelicans, o Anthony Davis resolveu imitar o LeBron. Foi expulso pela primeira vez na carreira. Bem menor a carreira, mas foi a primeira vez também, né? Contra os Timberwolves. Ficou putinho lá, discutiu e tá expulso. O DeMarcus Cousins também expulso, né? Naquela treta com o Kevin Durant, que a gente já mencionou. DeMarcus Cousins? Pois Nunca é, foi. gente. Nunca foi. O troféu Fair Play foi entregue pro DeMarcus Cousins. Pra ele e pro Rajon Rondo, né? Rajon Rondo, assim como o Derrick Rose, esperamos que o Rajon Rondo volte a render daqueles tempos áureos. Mas agora ele tá voltando, chegou lá no New Orleans. Como ele está jogando com 2 pivôs dominantes, esperamos que ele volte a jogar bem. Distribuiu assistência, pick and roll, que era o forte dele lá no Celtics. E tá legal lá em New Orleans, porque só tem armador no time, né? Você tem os 2 melhores pivôs da NBA hoje, sei lá. E Drew Holiday, Rajon Rondo, Jamir Nelson. Caramba! Ainda existe Jamir Nelson. Sim, e tem momentos que os 3 jogam juntos. Sim. Doido isso, cara. Você bota os 2 gigantaços lá no garrafão e 3 armadores abertos. É a NBA antiga voltando. Que delícia que é ver o Pelicans jogar. Tem que só perde, viu? E o menor de Los Angeles... Não, gente. Não é o Los Angeles Rams, nem o Los Angeles Chargers, nem o Los Angeles Dodgers. É o Los Angeles Clippers. Que tá até rolando confusão lá na NFL, né? Porque o Chargers também tá ficando LAC. E LAC é o Clippers. Isso dá cãibra no cérebro, gente. Pois é. Já é difícil não falar San Diego. Aí você lê, Los Angeles Clippers. Não, caralho, é o Chargers. Que merda que eu tô fazendo. Bom, o negócio lá em Los Angeles não tá muito bom não, né? O Clippers vem muito mal. Já perdeu no início da temporada o Teodosic. Perdeu o Gallinari. Perdeu o Zé Pequeno. A vítima da vez é Blake Griffin. E aí, ferrou, hein? No jogo contra o Lakers, ele cai todo torto lá, machucou o joelho, vai ter que operar. Já era a temporada. Tá fora pra sempre, né? Ainda mais sendo o Blake Griffin, né? O cara que consegue se machucar dando um soco na cara do assistente lá do time. Então, esse cara tem que ficar machucado mesmo. Esse cara é burro. Ele é muito louco, né? E o Clippers só dá azar também. Que é isso? Credo. E nisso aí o time tá muito mal, tá em 10º, com um recorde de 8-14. Ganhou 3 jogos, perdeu 7 nos últimos 10. Então tá difícil a situação lá, né? Tá difícil, mas agora vai um chuva para o DeAndre Jordan. Depois da sacanagem que ele fez com o Dallas Mavericks na renovação de contrato, que ele enrolou o Dallas o máximo possível. Agora o Clippers não quer ele. Há possibilidade de troca, há rumores tanto com o Cleveland Cavaliers, que seria uma boa. Seria legal. Porque finalmente o LeBron ia jogar com pivô. Porque o LeBron, tirando talvez ali o Zydrunas e o Gauskas ali antes dele sair. Não, o Shaq, porra.
É, O LeBron teve o Shaq. O Shaq foi antes. O Shaq foi antes. Ah, mas era o Shaq. O Shaq não era mais o Shaq. O Shaq Ele teve... Era o quê? Um terço de Shaq, talvez. Era o Shaq que entrava, fazia falta e saía. Era o Shaq fase, tô gordo e não me aguento mais. Pois é. Mas era o Shaq. Se você soubesse jogar com ele, ele rendia bem. Mas nunca teve técnico lá em Cleveland também. Então não Sim, adianta. nunca. Não adianta você ter o Shaq se não tiver técnico. Você pode ter o Dream Team de 92 que... se for o Tyronn Lue, não vai dar nada. Não vai não. Outro time seria o Milwaukee. Só que o Milwaukee eu não sei se seria uma boa ali pro Milwaukee. O jogo do Milwaukee tá mais pra Uma jogo coisa mais é o rápido. seguinte, né? Quem que o Milwaukee abre mão pra ter o DeAndre Jordan? Pois é, John Henson. John Henson tá rendendo bem. Eles pediram o Brogdon, o Henson e o... Me fugiu o terceiro. Eu sei que era tipo assim, ia acabar o Milwaukee. Não, e eles acabaram de mandar embora o Greg Monroe pra trazer o Eric Bledsoe. Ou seja, eu não quero esse pivô que não sabe fazer nada. Eu prefiro um armador. Isso. Porque eles têm a besta grega, pô. O Giannis Antetokounmpo, ele faz todas as funções na quadra. Não precisa. E abrir mão do Rook of the Year seria muita burrice. Se eu trazer um DeAndre... Não, cá entre nós. O DeAndre Jordan, se ele jogasse nos anos 2000 ali, não vão nem voltar para os anos 90 que só tinha pivôzaço. Mas se ele fosse dos anos 2000, ele ia comer banco para qualquer time. Ele ia ser banco de qualquer time, cara. Ele é fraco. E só é gigante. Mas é burro. Agora, o melhor time da NBA que nunca ganhou nada. Utah Jazz. Utah Jazz, depois do começo de temporada muito oscilante ali, pensando que não ia render o mesmo que rendeu ano passado, que tinha um baita no time, principalmente na parte da defesa. Tinha um Gordon Hayward. Sim, aquele traíra. Gordon Hayward, seu traíra. Está em sétimo do Oeste, com 13 vitórias e 11 derrotas, inclusive 6 vitórias seguidas. Olha só, quem diria, né? Bom, O Utah tá certinho, né? Sem querer fazer trocadilho. Tá bonito ver o time jogar. Eu tô gostando. É um time leve, um time novo. O Ricky Rubio, uau! Ricky Rubio tá pontuando. quem diria? Né? Ele não Só lá. sabe fazer isso, não sabe fazer isso. Aí, as coisas na NBA estão mudadas, cara. Estão O mudadas. Ricky Rubio pontua mais do que dá passo. É impressionante. Muito estranho, né? E falando em pontuação, temos o Donovan Mitchell, que é um rookie muito bom. Você tá gostando do jogo dele? Tô gostando, fez 41 pontos na última partida. Pois é, velho. 41 Que isso. pontos. Cara, Na vitória contra os Pelicans, né? Pois é. Na pontuação ali, ele tá só atrás do Hood, né? Que tá com 17.7. O Mitchell tá com 16.6. E o Rudy é um arremessador de 3, então ele vai ter mais pontos. Sim. O Mitchell vão partir pra dentro. Ó, qualquer e os highlights dele, umas enterradas, umas pontes aéreas, muito legal. O cara joga bem. Eu vi um jogo contra o Lakers, ele arrebentou o Lonzo Ball. Nossa senhora. Qualquer um tá fazendo isso com o Lonzo Ball. No primeiro jogo dele, o Pat Beverly Mas também o Patrick Beverly, cara, é o maluco mais parafuso solto lá na NBA. Até eu, se eu jogasse contra o Beverly, eu ia tremer pra caralho. O cara é doido. Ele ia tirar a arma ali e me dar um tiro na cara. é pequeno. O Utah, gente, ele tá legal. São 6 jogadores acima dos 10 pontos de média. Ainda tem o Burke, que tem 9.7. Quase ali nos 10 pontos. Né? Então é muita gente rendendo muito bem. Né? O Ricky Rubio tá jogando bem demais. Joe Johnson, interminável, tá jogando bem. O Rudy Gobert, baita de um pivô. Tá machucado. Tá machucado. Sem ele, o time tá jogando. É impressionante, né? Inclusive, teve uma jogada do Derek Favors. O que você acha daquela jogada? Em cima do Antetokounmpo. Sabe qual que eu tô falando, né? Um monstro. Aquele toco. Quando ele não machuca à toa, é um Derrick Rose alto. Ele joga bem. Ele é um bom defensor. Ó, aquele toco eu assustei até. Caralho. E esses foram os destaques da semana na NBA com o nosso convidado especial. Muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom aqui estar batendo esse papo aqui embaixo de vocês, Pink, Dudu, qualquer coisa que precisar, tamo aí. Isso aí. Você é sempre bem-vindo, cara. Você é o nosso fiel amiguinho que fica do outro lado ali da tela, né? Só dando os likes ali. Comentando Curry é o melhor. E manchanta. Galera, curte nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilha para os seus amiguinhos e fica antenado aí. Até a próxima.